Salve, salve, família Ibancast! Estamos aqui com o nosso terceiro episódio. E hoje, Juninho, já comecei orando, porque você sabe que o negócio vai descer fogo aqui hoje, né, man? Hoje, se você não ora, cara, depois disso tudo... A primeira coisa que você vai fazer é orar. Já tem que começar pelo começo, né? Temos uma grande honra aqui de receber uma pastora de respeito aqui, gente. Então, quero incentivar você a concluir esse episódio. Tenho certeza que vai te edificar em tantas áreas, né? Vamos conhecer de perto essa pessoa que nos abençoa muito, né? E antes de apresentar ela, queria te falar para nos acompanhar aqui em nossos canais, em nossas redes, para você não perder nenhum episódio, não perder nenhuma informação do que a gente tem aqui para entregar para vocês, tá bom? Então, estou aqui com meu brother Júnior, mais conhecido aí, como Gé. Episódio número 3. Número 3, hein, irmão? Bora pra cima. Creio que tem sido já palavras extremamente abençoadas e que não seja diferente hoje, que Deus possa despertar algumas coisas aí na sua vida espiritual, através do que a gente vai conversar aqui, ouvindo testemunho, história de vida, né, chamada, aquilo que Deus tem feito através da nossa pastora, né, recentemente ungida aí no nosso ministério, que tem muito nos abençoado e tenho certeza que tem muito para trazer aí pro corpo de Cristo, Rob. Exatamente. Mãe de um filho muito abençoado. Casada com um cara muito abençoado. Hoje temos ela, Juninho, a brava, a inenarrável, a pastora, a nossa amiga querida Adriana. Com vocês aí, seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Nosso terceiro podcast. Uma honra ter você aqui com a gente, viu? Prazer estar aqui também. Que top, cara. Tem expectativa para hoje, Juninho. Como é que você tá? Você orou antes de vir para cá, man? Ah, tinha que orar hoje. Tinha que orar hoje, irmão. Hoje tinha que orar, senão a pastora ia puxar a orelha aqui. Nossa, com certeza. E sempre a gente carrega, né, uma história, assim, todo mundo tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Né? Então, a gente, né, muita gente talvez não conhece essa história sua, muita gente que conhece se impactou. Né? E a gente queria ouvir um pouco como que foi esse encontro, se você quiser se apresentar, né? Esposa do pastor Gustavo, mãe do Murilo, né? O famoso 420. Clark Kent, né? O nosso pastor Superman. É verdade. Em breve também vai estar por aqui. Hein? Logo menos. Né? Então tem uma família abençoada aí, junto com você, né? Nessa caminhada, que já é uma honra, né? É uma honra, uma família pastoral aí que está dando continuidade nessa carreira tão linda aí. Meu nome é Adriana e realmente eu tenho um antes de Cristo, né? E um antes de Cristo muito nebuloso, né? É um testemunho que poucas pessoas conhecem na íntegra, né? Os detalhes. Não vou conseguir contar tudo aqui hoje, né? Porque são anos de história. Mas eu vim do Paraná, do interior do Paraná, com 6 anos de idade para Campinas, porque uma irmã minha sofria no casamento, né? Era um casamento abusivo. E aí a gente veio com toda a família, eu ainda criança, então participei de toda essa questão do abuso matrimonial, né? Das questões que ela viveu ali dentro daquele casamento. Graças a Deus, saiu desse relacionamento. Mas, como toda história deixa marcas, deixaram marcas na minha vida também. E aí, depois de jovem, né? Com várias questões familiares, eu percorri um caminho que não era o caminho que Deus tinha para mim, né? E não é um caminho que uma mãe sonha para uma filha. E aí comecei a me envolver com algumas pessoas erradas, comecei a me relacionar com várias pessoas erradas e me envolvi no submundo do crime. E aí passei alguns anos, né, nesse submundo, num lugar muito conhecido aqui em Campinas, que é conhecido como a Cracolândia de Campinas, ali na região central, do terminal central, ali naquele pedacinho. E, com algum tempo, né, dentro desse submundo, eu fui presa ali naquele lugar. E aí fiquei 2 anos presa por tráfico de drogas. E eu creio que ali no cárcere que começou o meu processo de conversão, né? Que Deus começou a tratar algumas coisas no meu coração acerca daquilo que Ele tinha para mim viver. Então, era uma pessoa que participava dos cultos lá, das reuniões de oração, mas ainda vivendo uma vida completamente errada. E aí saí, algum tempo depois que eu saí,
a convite de um amigo meu, eu fui num ponto de pregação, numa igrejinha pequenininha, e eu ia nas igrejas, eu ficava assim, eu vou ficar lá no fundo, né? Porque eu tinha medo de ficar endemoniada, né? É o medo comum, né? Sim. E aí fiquei lá no meu cantinho e naquele dia eu recebi uma profecia que Deus me levaria aonde eu passei fazendo mal, Deus me levaria para pregar a palavra. 1 ano depois foi o meu processo de conversão. Um processo instantâneo, muito rápido, né? Diferente da maioria das pessoas que se convertem, elas têm todo esse processo de libertação. Eu me lembro que num domingo eu desejei estar num culto, mas naquele dia eu não fui. Na segunda-feira eu fui num ponto de pregação e aí terminou a palavra, teve um apelo. Quem aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu, sentada lá no fundo, né, na última fileira, eu senti que era um chamado de Deus para mim naquele dia, mas eu resisti. Falei, não vou lá na frente, vai que acontece alguma coisa, né, aqueles pensamentos. E aí fiquei ali sentada. E aí fizeram o apelo pela segunda vez, fizeram o apelo pela terceira vez. E várias pessoas iam indo lá na frente receber aquela oração. E aí, pela 8ª vez, eu lembro que a pastora que ministrava naquele dia, né, uma missionária, ela disse assim, é a última chance que Deus está te dando. Quando ela falou, é a última chance, eu falei, eu não fui pelo amor, não fui pela dor, eu vou morrer. E aí eu falei, essa é a minha hora. E aí eu levantei e fui. Já viu aqueles filmes do Mar Vermelho? O mar se abrindo? Sim. E aí foi como num filme, né? As pessoas foram para os lados e eu passei ali e ela começou a orar por mim e ela foi dando nome a cada pecado meu. O Senhor está te libertando disso, disso, disso e disso. E foi falando os nomes dos meus pecados. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Primeira vez naquele lugar. E naquele dia eu chorei muito. E naquele dia aconteceu o meu processo de conversão e libertação. Eu não queria ir embora daquele lugar. Era uma célula, um culto no lar. E eu até falei para minha amiga que me levou, eu falei, eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui. Ela falou, mas a gente tem que ir, mas você tem uma caminhada. Isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira eu cheguei na IBAN, na Quinta do Avivamento, e estou até hoje. E nesse dia eu fui liberta de tudo. Eu cheguei na minha casa, eu joguei maço de cigarro fora, eu quebrei chip de celular, eu peguei todas as roupas que eu usava, que eu sabia que não agradava ao Senhor. E aí eu fiz uma limpa na minha vida e naquela segunda-feira Deus virou uma página. Fazem 15 anos que aconteceu isso e desde aquele dia eu nunca mais larguei Jesus. Caraca, isso aconteceu numa célula, numa segunda-feira. Numa segunda-feira. E aí na quinta você já começou a vir aqui na IBAN. Comecei porque eu trabalhava aqui na rua da igreja. E aí eu já sabia que tinha uma igreja aqui. Eu falei, eu preciso agora procurar uma igreja próxima à minha casa. E aí eu vim na quinta-feira e estou até hoje aqui. Essa célula não era da IBAN, né? Que você não. Aí você já tinha pessoas que frequentavam aqui, sim, era a igreja mais próxima, sim, ali. E aí onde já conheci a apóstola Érica, que ela frequentava o salão que eu trabalhava, né? Aqui na rua, às vezes passava por lá. E aí eu falei, não, vou conhecer essa igreja. Vim numa quinta-feira e naquele dia nunca mais eu saí da presença do Senhor. Então foi um processo de libertação instantâneo, eu creio, né? Naquela segunda-feira Deus me libertou dos vícios, né? Desse submundo do crime, das drogas, de todas as mazelas, né? De tudo aquilo que eu carregava. Eu creio que naquele dia virou essa chave. Foi assim o processo, o evento que mais te marcou foi, ou você julga que ainda tenha outros, que marcou profundamente assim o seu encontro com Jesus, com Deus, foi nessa célula? Sim, da minha conversão foi nessa célula, que eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, e naquele dia nunca mais eu saí da presença do Senhor. Durante a caminhada, né, nesse processo de uma vida totalmente errada, né, eu tive várias experiências, tanto com Deus, quanto com Satanás, de ver ações malignas de Satanás na minha vida, em situações, né? Quem já ficou preso, quem já passou pelo cárcere sabe como que funciona, né?
o sistema. Então, a gente vê muitas coisas que você entende que é espiritual. Mas eu creio que lá já começou meu processo de conversão, né? Eu me lembro que um dia eu tive um convite e era um convite para entrar para o crime organizado, né? Muito conhecido, né? Aqui no estado de São Paulo. Se tornar uma irmã. Se tornar uma irmã, não uma irmã de Cristo. É mais ou menos isso. E aí foi uma proposta e eu me lembro que eu falei, não, eu não quero. Eu só quero tomar essa decisão depois que eu sair, né? Eu não quero tomar uma decisão pressionada pelo sistema. Mas eu já sabia que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Eu participava daquelas orações das irmãs, né? Hoje a gente vê várias pessoas fazendo trabalho no cárcere e a gente vê como que é importante esse trabalho. Sementes que foram plantadas no meu coração. E eu entendia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Não sabia como, nem quando, né? Mas aí fui vivendo a minha vida. Mas eu sabia, no fundo, que Deus tinha um propósito para cumprir na minha vida. E lá, assim, foi o primeiro contato que você começou a ter com o evangelho, foi lá no cárcere? Não. Ou antes já? Eu vim de uma família católica, né? E a minha mãe, muito católica, ela sempre ensinou a gente a ler a Bíblia, né? E aí depois ela foi ficando mais de idade. E eu me lembro que minha mãe pedia para a gente ler a Bíblia para ela, porque ela não conseguia enxergar. Então, a gente sempre leu a Bíblia em casa, ia na igreja, né? Participei de toda aquela sequência católica. Mas, na minha juventude, eu decidi, por várias questões, né? Uma das questões que me marca é a questão do medo de tudo que eu vivi na minha infância. Então, foi uma infância marcada por muitas situações de medo e de não saber como eu poderia, por exemplo, defender minha família, me defender. E aí eu queria ter esse poder de poder me sentir segura, né? E o lugar que me ofereceu naquela época segurança foi o crime, onde eu me senti segura, né? Me senti com poder de poder me defender. Entendi. De situações que eu passei na minha infância. Caraca, que forte, hein, Robin? Que impacto, né, mano? Porque quando a gente olhando a história assim, sabendo o que se concluiu hoje, é uma coisa, né? Como a gente contar a história da Bíblia sabendo o final. Mas eu imagino a aflição naquele momento, né? De você não conseguir ter uma expectativa por muito tempo, né? Você olha, cara, até aqui eu tô seguro, por tanto tempo eu sei que eu vou estar bem, mas, né, qual que é a esperança que eu tenho pro amanhã, né? E que confiança que você teve de entregar a sua vida para Cristo, sabendo que tudo ia mudar porque muda, né? Tanto é que a gente pode contar uma história boa hoje, que é igual como eu costumo falar, o que é ruim de passar é bom de contar, né? Mas eu creio aí que dentro de tudo isso você tem essa palavra que te impulsiona, sabe? Você tem esse testemunho que te traz no lugar de hoje. E a gente olha para a Adri e fala, cara, nasceu na igreja. A gente olha para ela, olha para o Gu, sabe? Fala, gente, que bênção, cara, que bênção. É mil maravilhas, sabe? E que complexo, assim, eu digo, no sentido da gente entender o poder que foi te dado, né? A unção que foi liberada sobre você, né? Porque a gente tem uma confiança de trazer algo para ti, receber uma direção, a gente sabe que tem uma palavra, a gente sabe que tem, sabe, uma eficácia naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo, né? Então eu creio que durante esse processo inteiro, né, da sua vida, a parte não foi esquecida, mas faz parte da sua força hoje, tudo isso, né? Porque você recebe uma grande oportunidade de viver grandes coisas, né? Vamos dizer assim, errado, de um modo errado de falar, mas com um olhar que seria grande, mas você recebeu uma muito melhor, que é da parte de Cristo, né? Trazendo ali uma mudança que pode entregar a eternidade para alguém, né? E você lembra assim o impacto que você falou assim, cara, Deus me tirou daqui, me colocou aqui para fazer isso. Você tem alguma lembrança de algum resquício de falar assim, eu estou entendendo por que Deus fez eu passar tudo isso? Sim, eu tenho 2 experiências. Lembra que eu contei dessa igrejinha que eu fui e que eu recebi uma palavra? Sim. Que Deus me levaria?
E aí eu me lembro que quando eu vim para a igreja, eu vim com muita sede de falar do amor de Jesus para as pessoas, né? De pregar a palavra. E aí logo eu me encaixei no Ministério de Evangelismo. E algum tempo depois a gente começou a fazer um trabalho na Casa da Cidadania, com os moradores de rua. E a Casa da Cidadania ela ficava no Terminal Central. Então, o fundo da Casa da Cidadania era todo de grade. Quando você olhava ao fundo, você conseguia enxergar o lugar onde era o meu ponto de tráfico. E aí eu lembro que na primeira vez que nós fizemos o trabalho na Casa da Cidadania, eu que ministrei. E aí eu lembrei dessa palavra lá atrás, né? Deus vai te levar onde você passou fazendo mal, Deus vai te levar pregando a palavra. E ali naquele dia, quando eu ministrei, eu me deparei com várias pessoas que frequentavam o meu ponto de tráfico, que estavam ali para comer uma comida, para tomar um banho, para receber uma palavra, que me conheciam da vida que eu levava antes, né? Então essa foi uma experiência assim, olhar para aquela grade e ver o antes de mim e o depois com Cristo foi algo sobrenatural. Agora, é lindo, pastora, você ver assim, a sua história por completo, né? Você vê, talvez hoje você tenha essa noção da onde você poderia estar, né? E da onde as coisas que Deus fez hoje, né? E às vezes as pessoas valorizam tão pouco as coisas que elas já têm. O senhor hoje tem uma família, tem um ministério, né? E talvez você tivesse optado pelo outro caminho, talvez nem aqui estivesse mais, ou talvez ainda envolvido, né, em coisas terríveis aí, e isso, né, se torna uma forma de gratidão, né, também. Sim. Por tudo que Deus fez, né, e que ainda não terminou, Deus ainda vai fazer mais coisas, mas só até aqui, assim, esse senso, né, de gratidão, né, nossa, olha onde o Senhor me tirou, olha onde Ele me colocou hoje, né, coisas que tudo que ele só fez, Deus, né? Só Deus. Imagina o pessoal vendo a Adriana no domingo, né, aí beleza, aí a Adriana eu vi ela domingo aqui no almoço. Aí não vi segunda, correria, não vi, aí de repente quinta. Adriana na igreja, irmão. Mais ou menos isso. Como é que a família vendo isso, sabe? A galera toda envolvida, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Porque tem coisa que a gente olha, aponta para Cristo e fala, cara, foi Deus. E a obra é tão grande que as pessoas falam assim, não, faz sentido. Tem que ser Deus mesmo para fazer um negócio Teve desse um tempo tamanho. de espera para as pessoas conseguirem absorver e acreditar. Então, até a própria família. Será que é verdade mesmo? Será que não é só... Sim. E aí, uma segunda experiência que eu também tive, no cárcere eu conheci uma senhora, e essa senhora é uma querida que até hoje, quando eu vou no Itatinga, eu tenho contato com ela, muitos anos presa por tráfico de drogas, e tem uma casa ali. E aí nós fomos fazer um trabalho no Dia da Mulher, no Itatinga, né? Abençoar as mulheres, levar um mimo, né? Falar do amor de Jesus. E naquele dia que eu fui lá, eu falei, eu vou lá na casa dessa amiga e eu quero que ela me veja e eu vou falar do amor de Jesus para ela. E aí nós fomos na casa dela. Quando ela se deparou comigo na porta, com os crentes, né? Foi um choque. Ela falou, eu não acredito. E aí ela me abraçou, chorou muito, né? Ela, não acredito, você foi a resposta de Deus para minha vida. Nós fizemos campanhas de célula por 2 vezes na casa dela. Uma casa de prostituição. E ela abriu as portas para que a gente fizesse essa campanha de célula. E aí foi lindo. Foi da onde nasceu no nosso coração o desejo por ter a Casa de Recuperação Feminina. Muitas mulheres, né? Envolvidas com droga. E querendo sair sem saber para onde ir. E aí Deus abriu o nosso coração, abriu os céus, né? E foi ali que começou a nascer a Casa de Recuperação Feminina. E eu vejo assim, pastora, que acho que quando Jesus fala assim, né? Estive preso, né? Acho que é nessa situação que ele se associa, né, com a pessoa que está ali no cárcere, mostrando a importância, né, da gente levar o evangelho para todos, né? A gente acha que o evangelho é exclusividade somente para quem aparentemente está curado, mas ele veio para os enfermos também, né? E aí o resultado é tudo isso que tem acontecido na sua vida. Agora, uma coisa que eu vejo assim que é marcante, né, na sua caminhada é que, por exemplo, igual o Robson estava falando, né? Talvez tem gente que se assuste, né, com o testemunho da Adriana, porque tipo ninguém imagina, né?
E isso é uma coisa legal também, porque assim, às vezes a gente foca tanto na nossa vida lá atrás que, tipo, parece que a nossa vida é só aquilo que ficou lá atrás. E eu poucas vezes vi você compartilhando sobre isso, mas você falando mais do agora, né? Do que o Evangelho fez, porque o mais importante é a obra que Deus está fazendo a partir desse momento agora na sua vida. Não que o testemunho não seja importante, mas ele só acrescenta, né? Nessa bagagem que você está trazendo. Então isso é uma coisa que eu vejo assim que marca bastante, porque eu conheço a Adriana ali pela palavra, né? Pela ministração de hoje e tal. E às vezes nem tanto, né, de estar presa, né, a questões do passado, né, engrandecer tanto esse passado, porque como pra gente, assim, aquilo que a gente vivia no pecado, pra gente, por mais que Deus nos redime, assim, a gente ainda tem aquele, poxa, mas ainda assim sente aquela dor, tipo, né, que vergonha do que eu fazia antes, né, da vida que eu via fazer. Então eu quero engrandecer o Senhor mais por aquilo que eu estou vivendo hoje, Sim. né, por aquilo que eu... E acho que essa é uma coisa que marca, né, na sua vida. Mas, recentemente, né, agora, há poucos tempos, você foi ungida a pastora, né, recebeu esse encargo do Senhor. E assim, pelo menos para mim, é algo natural, porque a gente vê já também, a gente reconhece como parte da igreja que você já estava carregando isso, né? Você já estava vivenciando isso, né? Esse chamado pastoral de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo, né? As confirmações ali, o momento que você teve a virada de chave e entendeu, não, é para isso que o Senhor está me chamando. Como é que foi isso para você? Na verdade, eu nunca quis ser pastora. Quem me conhece há mais tempo me conhece como Adriana missionária, né? Então, eu sempre tive um sonho, um desejo no coração de ir para as nações, de pregar a palavra, de ir nesses lugares, né, da onde Deus me tirou, de pregar o evangelho para essas pessoas. E a gente ainda faz isso, né? Mas, quando eu me casei, né, o chamado pastoral eu falo que é do meu marido, e a Bíblia fala que a gente se torna uma só carne. Então, a virada de chave do meu ministério pastoral foi quando eu me casei, que me tornei uma só carne, que aí recebi essa unção que estava sobre o meu marido. Então, tinha a Adriana missionária que gostava mais de evangelizar, de ganhar, né? E aí, depois do casamento, surgiu a Adriana que gosta de cuidar, né? Porque eu reconheço que essa unção que era sobre a vida dele foi derramada sobre a minha com o casamento. Então, a partir daí, eu comecei a gostar mais de cuidar de pessoas, né? Me encaixar mais nesse lugar de apacentar, de cuidar, de ouvir, né? De direcionar. Então, essa foi a virada de chave do meu chamado, no meu casamento. Deus falou assim, agora o seu marido recebe uma porção que era tua, porque aí meu marido virou mais missionário, mais evangelista. E eu recebi aquilo que estava sobre ele. E comecei, e isso foi gerado, a gente vê que é de dentro mesmo. É o próprio Deus que gera isso, que derrama. É como se fosse uma junção, uma união dentro. E aí é como se a mente dele se encaixasse dentro da minha, o coração dele se encaixasse dentro do meu. E a partir daí eu comecei a viver com eficácia, né? Esse chamado de apacentar, de cuidar, de sentar, de direcionar, de estar mais perto, né? E aí foi muito lindo o que Deus fez, né, na nossa vida. E hoje a gente consegue viver isso com amor, com entrega, né? Com excelência. Nós amamos cuidar de pessoas, a gente ama estar com pessoas. Já era uma característica nossa, né? De quem nós somos como pessoas. Nós amamos receber pessoas na nossa casa, né? Eu gosto de cozinhar. Então, olá, eu amo cozinhar. Aceitamos convites. Eu entendo, só marcar o dia eu já vou. Eu amo cozinhar para as pessoas, eu amo ver as pessoas comer, bater papo, ouvir história, né? A história de vida de cada um. E ver Cristo sendo formado nas pessoas, né? Vendo as pessoas passarem por processos que eu também passei, né? Eu creio que naquela segunda-feira virou uma chave de libertação na minha vida, mas depois disso houve todo um processo de mudança de caráter, de metanoia, de mudança de mente, né? Porque você pega uma pessoa que era totalmente
envolvida com coisas erradas. Como que vira a mente dessa pessoa, né? Para adorar a Deus, para servir a Deus, para amar pessoas. Uma pessoa que não amava pessoas, né? Que, pelo contrário, fazia algo para que as pessoas tivessem uma vida menos curta, mais curta. Sim. Tivesse situações, colocava pessoas em situações de risco, de perigo, né? Até de morte. E aí, de repente, você tem essa virada de chave e você começa a desejar gerar vidas. Sim. Né? E como que é o seu coração quando você se depara com alguém assim? Você olha, você fala, cara, essa pessoa parece a antiga Adriana, sabe? Eu imagino que, assim, não é a mesma visão de que alguém olhava para você naquela época, né? Quando você se depara, você vê alguém nessa situação, como que fica o coração pastoral e também vivido naquilo, né? Eu entendo que existe algo por trás de tudo isso, né? Toda pessoa carrega uma história. Então, às vezes, a gente rotula as pessoas por um ato daquela pessoa, por uma situação que ela está vivendo agora. Mas todo mundo tem uma história. Então, quando eu olho para uma pessoa assim, eu penso, como foi a infância dessa pessoa? Né? Como foi a história de vida? O que essa pessoa já passou para que ela desejasse estar nesse lugar hoje? Então, tem toda uma história por trás. E aí eu falo, Deus pode, né? Deus pode todas as coisas, assim como Ele fez na minha vida. E é nesses momentos que eu uso o meu testemunho. Eu não prego muito o meu testemunho, eu prego Jesus. Mas nesses momentos eu uso o meu testemunho para mostrar para as pessoas que o mesmo Deus que fez tudo isso na minha vida é capaz de fazer na sua também. Então não é uma história da Bíblia, é uma história de vida, é uma história que eu vivi, né? Que eu senti as marcas, né, de todo esse contexto, de toda essa história. E eu sei que Deus também pode fazer na vida dessa pessoa. Então, causa um impacto diferente, né? Porque quando você fala, opa, peraí, você já fez isso, as pessoas se assustam. Você já fez aquilo, você já viveu isso. E eu não contei nem um terço, né? Porque tem dias, né? A gente conta meio por cima, mas dias vivendo no submundo. Então, tantas coisas que eu fiz, tantas situações que aconteceram nas ruas, nas madrugadas, no próprio cárcere, né? Até uma tentativa de fuga. E aí tem toda uma história, né? Essa pessoa tem de vida. Então, qual que é a raiz? Todo mundo tem uma raiz. Às vezes a gente quer limpar a parte de cima, quer arrancar as folhas, né? Mas existe uma raiz. E é nessa raiz que está a transformação de Jesus na nossa vida. É quando Ele cava lá embaixo e transforma lá embaixo. Então, no meu processo de conversão teve isso. Muita cura, muito perdão, né? Para que eu conseguisse avançar com Cristo. Uau! E aí fica o convite, né? Quem quiser, você que quiser conhecer mais a história da pastora, ela tá com a agenda aberta, né? Marca um gabinete, ela gosta de cozinhar, hein? E tem esse tempo de mesa ali, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas, pastora, assim, você carrega muita bagagem, né? Assim, digamos, no ministério, né? Testemunho de vida, chamado pastoral. Mas você também faz um trabalho aqui na igreja que ele é extremamente importante, que é justamente o movimento ali na parte da oração. Que, na verdade, eu creio que é uma coisa assim, mais de despertar a igreja, né? Porque isso não é uma responsabilidade de um ministério em si, né? Esse seu trabalho, eu creio que é mais de trazer essa visão para o crente, que todo mundo tem que orar, aprender a intercessão. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a importância de como tem sido esse tempo, né, de você conduzindo isso. Talvez ali como que Deus começou a despertar isso no seu coração e o que você tem vivido, né, nesses últimos tempos, aí, nessa última temporada em relação a isso. Então, eu sou uma dependente, né? Ex-dependente de outras coisas e me tornei dependente de Jesus. E para ser dependente de Jesus, você precisa ser dependente da oração. Hoje eu entendo que o meu lugar seguro é a oração. É o que me sustenta esses 15 anos sem, por exemplo, uma recaída, né? Um olhar para trás, né? Um desejo de retroceder em momentos difíceis da vida que todo mundo passa. Nenhum cristão está isento de passar dores, né? Enfermidades, lutas. Então, todos nós, luto, né? Todos nós
estamos suscetíveis a passar por situações assim. E aí, como que eu vou lidar com isso? É a oração que me segura. Então, eu entendo que hoje eu sou sustentada pela oração. É a oração que me mantém de pé. É a oração que me mantém nessa caminhada. Aquele lugar de segurança que você procurava, digamos, você encontrou hoje nesse relacionamento com Jesus pela oração, né? E eu Uau. sempre amei oração. Então, mesmo antes de ser uma líder de intercessão, eu já amava oração. Eu sempre gostei de uma vigília, né? Desses tempos mais prolongados, né? De intimidade com o Senhor. Mas eu fui começar a estudar sobre isso, né? Gerar isso na minha vida em conhecimento, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Qual que é a verdade? É o conhecimento da verdade. Então, eu preciso conhecer o que é a verdade. Eu preciso saber o que é mentira e o que é verdade para mim conseguir adorá-lo em verdade. E aí eu fui estudar sobre isso, né? Fazer alguns seminários de intercessão, escolas, e aprender um pouco mais sobre esse lugar de oração. Mas na pandemia, Deus virou uma chave no meu coração. Eu fiz uma escola de intercessão online, na época. Eu tinha acabado de ganhar meu filho, o Murilinho, e eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora no reino, né? Porque com todas as limitações de alguém que acaba de ter um bebê. E aí Deus falou, você pode fazer muitas coisas sem sair da sua casa, né? Eu posso ir aonde você não pode ir. Então, você é limitada, eu sou ilimitado. E aí eu fiz uma escola de intercessão e foi uma bênção. Deus falou muito comigo, eu aprendi muitas coisas. E aí eu fui dormir no dia seguinte e eu acordei de madrugada e o Senhor falou assim para mim, e agora? É só isso? Você aprendeu e acabou nisso? E a gente estava bem no pico da pandemia. E aí Deus me deu o nome de algumas pessoas e eu criei um grupo e a gente começou a orar pelas pessoas enfermas na pandemia. E assim, Deus fez coisas grandiosas até no nosso meio, porque nós não perdemos nenhuma pessoa dessa igreja. Então, nós oramos, intercedemos, ficamos na retaguarda, em oração. E aí, com todo esse conhecimento, Deus foi mudando algumas chavinhas de como eu achava que era um relacionamento com Deus. Então, eu era limitada a um tempo, a um momento da minha vida, né, do meu dia, que eu reservava para estar com Jesus. Então, de manhã, das 6 às 7, eu vou estar com Jesus. Né? É o meu tempo de oração, é meu devocional. E aí eu limitava Jesus nessa caixinha, dessa 1 hora. Então, 1 hora eu estava com Jesus e o resto do dia eu estava fazendo as minhas coisas, né? E aí Deus virou uma chave no meu coração. Não é 1 hora, eu quero a sua vida. É uma vida de devocional. É uma vida, é o seu dia inteiro. Eu acordo respirando Jesus, eu vou dormir respirando Jesus. Eu tomo banho respirando Jesus, eu uso banheiro. Eu falo que meu lugar secreto é o banheiro, né? Depois que você tem filho, vira o banheiro. E eu já tive inúmeras experiências com Jesus no banheiro. Então, Deus, ele quer que a gente tenha essa rotina, né? Que a gente fala que a gente tem uma vida ordinária, né? Mas quando você insere Jesus no seu ordinário, ele se torna extraordinário. Então, eu inseri Jesus na minha rotina. Não é mais um momento com Jesus, né? É Jesus em todos os momentos. Então, se eu lavo louça, eu estou pensando nas coisas de Jesus. Se eu lavo uma roupa, se eu levo meu filho para a escola, se eu estou no trânsito, se eu estou vindo para a igreja, se eu estou tomando banho, se eu estou sentada no meu sofá, se eu estou fazendo uma refeição. Em todos os momentos da minha vida, eu trouxe Jesus para dentro dele. Sim. Então, é uma vida de oração. Tipo assim, às vezes a pessoa pode achar assim, então é 24 horas a pastora Adriana orando, falando em línguas, né? Mas não, né? Não. Tem formas de você... É uma mente, né? Uma mentalidade. Na verdade, é uma mentalidade. Não é o que a gente faz só com o nosso corpo. É aquilo que está dentro da nossa mente. Sim. Então, durante todo o meu dia, eu penso Jesus. Então, aonde eu estou, minha mente... Estou pensando em outras coisas também? Estou, mas estou pensando em Jesus junto. Então, ele faz parte da minha rotina de vida hoje. Então, eu tenho uma vida de oração. Eu tenho tempos de oração? Tenho. Né? Hoje nós temos as 6 horas de oração aqui na igreja, que acontece todo primeiro domingo. É um dia que eu gosto de estar aqui o dia inteiro em devoção a Deus.
em oração, em leitura da palavra. Eu aproveito para mandar orações para as pessoas, para interceder pela igreja, pelas pessoas da igreja. Mas a minha rotina é uma rotina de oração. Então, eu entendo que o meu lugar secreto é dentro de mim. Não é do lado de fora. Sim. Não é um quarto só que eu abro a porta e tenho momentos de prazeres com Jesus. É né? a mentalidade com que você faz as coisas, né? Por exemplo, você podia... Talvez muita gente... você citou o exemplo de cozinhar. Ai, que saco, tem que cozinhar hoje, fazer a janta, sei lá. Aí você, de repente, faz isso de uma forma diferente. Eu quero... Poxa, meu marido está cansado. Quero proporcionar um momento ali para o casamento, para a gente... Isso já é uma forma de pensar diferente, né? Você... querendo não estar adorando ao Senhor através disso, né? E tantas outras formas que isso também pode se aplicar ali na vida ordinária nossa, né? Sim, porque eu falo que a oração ela é um casamento. Nós casamos com a oração, casamos com Jesus. E quando nós casamos, trazendo isso para a nossa vida, né, de casamento, você não se relaciona com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu marido, só à noite, num ato, né? É durante todo o dia, né? É um WhatsApp que você manda, já comeu? Sim. Fez isso? Onde você está? O que você está fazendo? É o dia inteiro, eu não sei vocês, mas lá em casa é o dia inteiro. Já estou na escola, já levei o Murilo, já fiz isso. Você já almoçou? Aonde você vai? Você está no cliente? Então, o dia inteiro a gente se relaciona. Então, não é só o ato. Então, as pessoas, elas colocaram a oração como um ato. Então, o ato de eu entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e orar. É o meu lugar de intimidade. Mas a Bíblia, ela fala de um lugar secreto, desse lugar de intimidade, de um quarto, né? Que a Bíblia ela traz essa mensagem do quarto como relacionamento. Um lugar de relacionamento, de você poder se despir. É essa a revelação dessa passagem. É o lugar onde você pode tirar tudo que ninguém está vendo. Então, é no Senhor que nós podemos tirar tudo sem ninguém estar vendo. É no lugar de oração, é nesse quarto que o Senhor quer que nós tiramos tudo, porque só Ele está vendo, mais ninguém. Então, eu posso ser quem eu sou, né? Eu posso agir da maneira que eu quero agir. Eu já fui várias vezes para momentos de oração nervosa. E ali fiquei nervosa e fui ficando nervosa. Sabe assim? Você sendo você mesma com Jesus, e Jesus vai te acalmando, vai trazendo calmaria, paz para o seu coração. Então, quando a Bíblia fala sobre entrar nesse quarto, nesse lugar secreto, está falando sobre isso. Não é um quarto físico só. Porque se eu limitar o quarto físico, quanto tempo na sua rotina você tem de entrar num quarto físico? Muito pouco. Então, eu vou limitar Deus a esse pouco? Então, não é um quarto físico, é esse lugar de intimidade. Pô, eu estou no meu trabalho e passei por uma situação ali ruim no meu trabalho, estou nervosa. Eu posso entrar ali no meu quarto, eu posso entrar nesse lugar secreto e poder me despir diante de Jesus. Estou nervosa, estou com raiva, fiquei chateada, está doendo. Eu posso me despir e naquele lugar Deus me recompensa. Qual que é a recompensa? O refrigério, a paz, a transformação, a calmaria. Então, as recompensas do Senhor a gente já recebe ali mesmo. Porque é impossível você entrar num lugar de intimidade e sair do mesmo jeito. Você pode estar com vários problemas na sua vida, com vários dilemas, com várias dores. Se você entrar no lugar de intimidade, você vai sair diferente. O problema vai continuar? Vai. Mas você vai estar diferente para encarar esse problema. E essa parte relacional que você citou, pastor, é interessante porque isso se aplica a tudo, ajuda a gente a carregar essa intimidade da oração, como além da simplesmente ali do momento seu de você falar com Deus, mas de você aplicar isso em tudo. Né? Por exemplo, igual você falou, né? Na forma como eu lido com meu esposo, eu estou lidando com ele entendendo que tem uma parte de Cristo nele, é um relacionamento com Cristo ali. A forma como eu educo meu filho, eu educo porque eu enxergo, eu quero formar o caráter de Cristo nele. Então, tem um relacionamento meu com Cristo através da vida dele. Até numa relação funcionário e patrão, né? A Bíblia fala, trabalhe como se fosse para Deus, né? E não para homens. Então, a gente começa a ver como essa vida de relacionamento com Jesus se aplica no ordinário, né? Nas coisas comuns da nossa vida, a gente
ajuda a expandir isso, né, para o nosso... E isso é uma vida de oração. Isso é uma vida de uma oração. cultura de oração. Não é só o momento que você tem ali... Não que esses momentos não sejam importantes. Sim. Tem hora que nós precisamos, né, largar tudo para estar sós com Ele. Mas a vida de oração ela não pode ser limitada só a esse momento. A gente precisa trazer isso para a nossa rotina. Por isso que a gente vê que muitas pessoas hoje elas não conseguem enfrentar as dificuldades da vida. Porque elas limitam Jesus a um culto, elas limitam Jesus a um tempo dentro do quarto, quando eu deveria trazer Jesus para todo o contexto da minha vida. Uau. Então, o Espírito habita dentro de mim. Eu até brinco, eu falo que as pessoas ficam chamando, vem Espírito, vem, vem. Por que eu vou chamar alguém que já está dentro de mim? É nós, né? Que não estávamos lá, né? É nós que estávamos Eu não preciso chamar o Espírito, ele já está dentro de mim, né? Eu preciso intensificar a presença dele, né? Tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Então, se eu alimento a minha alma cresce. Se eu alimento a minha carne cresce. E se eu alimento o meu espírito, a presença do Espírito cresce dentro de mim. Mas ele já está lá, né? Nós somos templo dele. É como se ele estivesse dormindo, né? Mas não, ele está acordado. Quem está dormindo, na verdade, somos nós. É que nós movemos ele, né? Ele está dentro de nós. Mas nós que damos movimento a ele. Então, sim, o Espírito, ele age através de nós à medida que nós vamos dando liberdade para o Espírito, para ele agir. Lucas, eu li um versículo que me impactou faz muitos anos atrás. E foi Lucas 17:21 que Jesus ele fala, vai chegar um tempo onde as pessoas não vão dizer, o reino está ali ou acolá, mas está dentro de vocês. Né? E Jesus facilitou muito isso, né? Já ele está. trouxe, já está. Né? E, pastora, você tem algum testemunho, assim, vou trazer num âmbito mais familiar ali, que você olha, você fala assim, por exemplo, o Murilo, né? É uma criança onde ele aprende com o que ele vê, né? O exemplo arrasta a criança. Você tem alguma experiência que aconteceu, assim que você falou, cara, olha o que está causando eu ter essa postura de oração, essa postura não só de oração, mas de uma mulher de Deus, né, que traz todo esse âmbito familiar cristão. Você tem testemunhos nesse sentido? Tenho vários. Primeiro que o Murilo ama vir à igreja. Ele ama. Não é uma criança que eu preciso forçar. Pelo contrário, quando eu falo que a gente não vai na igreja, ele fica bravo e chora. Eu já mandei vídeos para a apóstola dele chorando. Ai, eu quero ir para a igreja. Então, ele ama estar num ambiente de igreja, né? Nesse contexto de estar dentro da igreja. Mas o Murilo já teve várias experiências espirituais. Eu lembro um dia que ele chegou muito pequenininho ainda, acho que ele tinha uns 3 aninhos, e eu estava na sala da minha casa e ele falou assim, mãe, tem um homem de branco no meu quarto. Uau. E aí eu falei, aonde, filho? E aí ele me levou até lá e me mostrou do lado do berço dele. Eu falei, ele tá aí? Ele falou, tá. E como que ele é? Ele todo de branco, mãe, todo de branco. Então, uma experiência espiritual, né? Já vi o leão no corredor da minha casa. Então, ele também teve várias experiências espirituais, né? Também já teve experiências ruins, assim, no reino espiritual das trevas. E aí eu falei, filho, você vê como que é? Nós precisamos orar, né? Tem que orar antes de dormir, tem que colocar o seu soninho, pedir para o Senhor guardar, porque nós precisamos estar revestidos da presença de Deus. Então, na hora de dormir, ele já fala, vamos orar? Mamãe, você ora hoje? Porque a gente fica criando essa cultura, né? Através das experiências que ele teve com Jesus e que ele entende do mundo espiritual, né? Mesmo sendo criança. Essa semana mesmo a gente estava indo para a escola e aí a gente viu alguns cavalos, né? E aí tinha uma moça dando água para os cavalos e ele falou assim, mãe, está escrito na Bíblia que nós devemos cuidar dos animais. Eu falei, filho, onde está escrito isso? Ele em João 5. 5 aninhos, né? Eu falei, esse Murilo. Mas ele gosta, né? Ele tem esse desejo, ele fala das coisas de Deus, ele participa das aulinhas e todo dia que ele chega em casa, ele conta o que ele aprendeu, ele conta as histórias da Bíblia. Ele ama estar na igreja, ele ama a presença do Senhor. Então, isso é reflexo muito mais do que ele vê em nós, né? Do que nós falamos, né? E pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo que tem essa dificuldade,
né, de começar a aplicar. Você daria alguma dica para essa mãe, ou para esse pai, ou para essa família? Na verdade, a gente nunca aplicou nada, né? A gente vive, né? Então, ele é reflexo daquilo que a gente vive. Então, ele vê o que a gente vive e isso está inserido dentro dele desde que ele nasceu. Então, não é algo que um método que a gente bolou, que a gente colocou. É um estilo de vida, né? Talvez aí seja o relacionamento que vocês já têm com Jesus, né? E não sabe aonde começa Jesus, aonde termina eu, já está tudo misturado. É uma coisa que se torna natural, né? Conforme a gente vai se relacionando com Jesus, nós vamos vivendo a transformação e isso vai afetando quem está próximo da gente. Né? Você acha que uma criança dessa cresce normal, Juninho? Você acha que é uma criança comum, sabe? Normal, assim, da gente ver... é normal a criança fazer... Não, cara. Sabe? Olha o impacto que ele já tem com quantos anos? 5 anos? 5 anos. 5 anos de idade. Memórias que com certeza já vão formar uma bagagem, né, na vida dele, nas decisões que ele vai precisar tomar, né? Sim. Está sendo formado nele, né? E eu creio que isso daí impacta também, né? Toda essa vida aplicada, uma vida cristã envolvida em tudo, né? Trazendo todo esse âmbito com pessoas, né? Você tem algum testemunho, assim, como você tem esse aconchego de trazer pessoas para perto, fazer uma jantinha, de convidar, ter essas pessoas mais próximas? Você tem algum testemunho que você fala, sabe, nossa, isso daqui eu lembro que tocou muito meu coração, ver o que aconteceu com essa pessoa aqui, com o cuidado que você teve? A gente tem experiências diárias, assim, né? De cuidado, às vezes de um casamento, né? Alguns dias atrás, né? Semanas, a gente estava com um casal que queria se separar, né? E aí o marido já tinha até saído de dentro de casa e eu falei, vem jantar, vem bater um papo. E aí ela foi, ele não foi, mas ela foi. E assim, eu sei que o trabalhar de Deus seria na vida dela primeiro, né? E assim, foi o próprio Deus que permitiu que a gente tivesse aquele tempo juntas ali. E ela saiu de lá transformada, né? Com a mente, foi um bate-papo, não foi uma célula, não foi nada programado, foi um tempo de qualidade, de bater papo, de mostrar algumas coisas aqui e ali, onde você precisa melhorar, né? O que você precisa fazer para que esse relacionamento seja melhorado, né? Em Cristo. E aí essa pessoa saiu dali com a mente, com a chavinha virada. E naquela mesma semana Deus restaurou esse casamento, né? Houve um pedido de perdão, houve uma restauração e glória a Deus que estão bem. Uau. Pastora, só para a gente encerrar uma última pergunta, ainda vai ficar faltando, né? Vai ter um monte ainda. Parte 2 ainda, muita coisa para a gente poder conversar. Inclusive a pastora tem feito um trabalho com mães atípicas aqui na igreja, né? Inclusive pode ser um tema aí até para a gente poder aprofundar mais. Com certeza. Mas, pastora, como assim você coordena esse trabalho de oração? Algumas pessoas têm dificuldade, né, de estabelecer essa cultura de oração, né, de viver esse lugar secreto todos os dias. E é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. De todas as idades, né, Juninho? Todas as idades. Um crente que não ora, dificilmente ele vai se manter firme, né? Exato. Ele pode, talvez, se revestir ali de cristão, mas o coração dele está distante do Senhor se ele não tem uma vida de oração. E eu imagino que em alguns casos, seja até por aquela questão assim, nem todo mundo vai ver os efeitos rápidos, né, da oração. Vai ter gente que vai orar e ser, nossa, parece que eu só falei sozinho aqui. Parece que ninguém me ouviu e às vezes você não vê aos olhos físicos, né, o resultado daquilo. Que dica assim, que você poderia dar, né, para a gente poder manter essa chama acesa, para a gente ativar isso, para a gente criar esse hábito, né, do lugar secreto da vida da oração? O hábito ele só é criado na nossa vida se a gente faz mesmo sem querer. Então, a gente atribui tudo que é espiritual ao desejo de querer fazer. Então, eu vou para a igreja porque eu quero isso, eu não quero, eu não vou. Eu leio a Bíblia só quando eu quero, que eu sinto que desejo de ler. Se eu não sinto, eu não leio. Eu oro se eu sentir vontade de ler. Só que a vida espiritual, ela não... a rotina, a cultura, tudo isso que precisa, o hábito, né? Para ser gerado, a gente precisa fazer sem querer. Então, quem gosta de ir na academia no primeiro dia que vai? Então, você começa aí
E aí vai liberando alguns hormônios de prazer que vai tornando isso prazeroso. E aí você faz aquela primeira semana, você sai quebrado. Mas não cresceu um músculo. Mas você percebe que com o passar do tempo a pessoa fica habituada, não consegue mais ficar sem? Se não vai ficar mal, né? Porque libera hormônios de prazer, né? Não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho estudo para isso. Mas sei que libera. A mesma coisa a oração faz na nossa vida. Ela também libera esses hormônios. A leitura da palavra também libera esses hormônios. A adoração, uma vida de devoção, ela libera e já é comprovado cientificamente que libera esses hormônios que geram prazer. Só que não é um impacto de primeiro. Então, eu preciso fazer sem querer. Então, eu preciso orar, eu entendo que eu preciso orar, mas eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de beber água, mas eu preciso beber água e vou beber, mesmo sem ter vontade, porque eu entendo que eu preciso. Por isso que precisa ser uma escolha consciente. Sim. E não espiritual, e não emocional. Então, as pessoas relacionam o que é espiritual, muitas vezes, né? E até por falta de conhecimento, as sensações de desejo. Ai, que vontade de estar na presença de Deus. Então, eu vou buscar a presença. Mas e quando eu não estou com vontade? Eu preciso ir buscar porque eu recebi essa verdade, entendeu? Esse conhecimento. Então, eu adoro em espírito. O que é adorar em espírito? É quando você está com fogo queimando. Então, você está cheio da presença, você está morrendo de vontade, eu estou adorando em espírito. E em verdade. Então, eu conheço a palavra, eu sei que eu preciso fazer, mesmo sem estar no espírito, Sim. eu vou adorar em verdade. E fé também, No né? conhecimento da verdade. Fé é você se mover por aquilo que você não vê, né? Por aquilo que você muitas vezes não sente, mas você se move porque você crê naquilo. Então, eu sempre falo, a oração, você vai para o lugar de oração sem vontade. Você vai ficar 5 minutos, talvez, sem, 10 minutos sem. E quem já teve experiência com oração sabe do que eu estou falando. A partir dos 20 minutos, você já não quer sair mais. Você cria um hábito. Porque você vai movendo o Espírito dentro de você. Então, eu entrei no lugar por conhecimento da verdade, porque eu sei que é necessário, mas eu já estou sendo movida pelo Espírito. Então, eu entrei adorando em verdade e agora eu já estou adorando em Espírito. Porque ali o fogo vem, você já começa a sentir a presença. Mas nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 10 minutos, você sente? Não. Então, é algo que tem que ser construído naquele tempo. Então, é importante a gente ser movido pelas coisas de Deus, pelo conhecimento da verdade e obediência a ela. Não só pelos nossos desejos ou porque eu senti, o Espírito me tocou. Não, o Espírito não precisa me tocar. Se eu já conheço a verdade, eu sei que eu preciso fazer isso. Então, eu não preciso mais ser movida pelo Espírito. Eu preciso ser movida pela verdade, pelo conhecimento da palavra. E a palavra diz que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou fazer e vou ser movida por isso. Então, eu falo que essa é a maior dica que você pode ter para que você mude a sua vida de oração. Faça sem querer. Vá para o lugar de oração sem ter vontade. E aí Deus vai gerando isso dentro de você. Uau. Anota Anotado demais. já e registrado. Registrado, que isso impacte todos que ouvirem. Eu creio que o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Eu queria desfrutar de cada detalhe. E já queria deixar que você fizesse uma retrospectiva um pouco, não muito longe, mas se você se deparasse com a sua Adriana antiga e com pessoas que se identificaram não só com o seu testemunho, mas com o que é estar sem Cristo, o que você diria hoje para essa pessoa? E depois eu vou te pedir uma outra dica também. Jesus sempre tem algo melhor para fazer na nossa vida. Parece que tá bom hoje, mas Jesus pode fazer algo melhor. Eu sempre falo que não existe nada ruim que não possa ficar pior e nada bom que não possa ficar melhor. Então, Jesus, ele pode mudar qualquer coisa. Não existe nada que seja limitado para Jesus. Uau. Amém. E o que você diria para a Adriana de hoje, lá no futuro? Porque tem toda uma expectativa de vida que você tem daqui para frente. E você sabe que a sua expectativa vai crescer. Se você pudesse entregar uma carta aberta para a Adriana, que seja de... Adriana, continue.
Adriana, vai valer a pena. O que você diria para a Adriana de hoje, né, se você estivesse lá no futuro? Meu lema de vida é nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou, né? Eu coloquei isso até na minha declaração, né, pastoral, no meu compromisso ministerial. Eu quero carregar isso para o resto da minha vida. Você falou sobre gratidão, né? E eu lembro que uma vez, bem no começo da minha conversão, me perguntaram assim, o que é que te move, né? É o amor? É a compaixão? E aí eu fiquei pensando... E aí a palavra diz que no final dos dias o amor de muitos se esfriariam. Então existe uma possibilidade do meu amor se esfriar. E eu falei, Deus, eu quero ser movida pela gratidão. Porque todo dia eu vou ter motivos para fazer algo para o Senhor por gratidão. Gratidão porque eu acordei hoje, porque eu respirei. Gratidão porque o Senhor me deu uma família. Gratidão porque eu tenho que comer. Gratidão porque, graças a Deus, a gente pode falar do amor de Jesus, gravar esse podcast sem ser privado de nada, né? A gente tem liberdade de poder expressar a nossa fé ainda. Temos, né? Então, todos os dias eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. E essa gratidão me faz querer fazer algo para Jesus todos os dias. Então, eu quero que lá na frente eu nunca esqueça, né? Eu possa me lembrar a mim mesma da onde o Senhor me tirou, né? Quem era eu na fila do pão? Não era ninguém, né? Porque às vezes a gente vai crescendo em Deus e um dos cuidados que eu falo que a gente tem que ter é com a arrogância, com a soberba, né? Desde o Éden, eu sempre conto, né? O plano da serpente, o plano de Satanás, ele continua o mesmo. A Bíblia fala que o Senhor é o Criador, então ele é Criador porque ele é criativo. E Satanás não é criativo, então o plano dele continua o mesmo. E qual que é o plano de Satanás? É que alguém ocupe o lugar de Deus, né? O lugar de Jesus. Ele conseguiu? Não, mas ele quer que a gente tente ocupar esse lugar. Então, eu quero falar para mim mesma, não seja amante de si mesma, né? Não importa onde Deus te leve, não esqueça de onde Ele te tirou. Sempre olhe para trás e olha como que sua vida era miserável. Então, tudo que você tem, tudo que você vive, tudo que você é graças a Deus. Ninguém podia fazer isso na sua vida. Ninguém podia fazer isso na minha vida. Ninguém tinha força humana, capacidade, intelecto para conseguir transformar a minha vida. Só Deus podia fazer isso. E Ele fez. E isso eu não posso me esquecer, né? Então, lá na frente, né, quando eu estiver vivendo coisas grandiosas que eu creio que eu vou viver no Senhor, eu preciso me lembrar que Ele me tirou de um lugar, de um lamaçal de pecado, de uma vida em ruínas e transformou a minha vida. E aí quero continuar glorificando o nome dEle. Uau, amém, amém. Pastora, muito obrigado, né, pelos ensinos, pelo discipulado aqui, né? A gente aprendeu muito com você, creio que muitas pessoas vão ser abençoadas, né, através desse podcast. Se você quiser deixar um último recadinho, fica à vontade, pode compartilhar aí esses minutinhos aí, tá bom? Você falou das mães atípicas, né? Eu sou uma mamãe atípica, né? Meu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 10 meses e desde aquele dia eu tive que me privar de uma vida de trabalho, né? De uma vida secular, comum, de uma rotina comum. Hoje fico com ele, tenho que ficar com ele na escola. Então, a gente iniciou esse trabalho aqui na IBAM para acolher essas mamães que precisam tanto desse espaço, né, na igreja. Então, nós vemos que tem crescido muito o número de autistas, de outras questões, né, de intelecto e de outros tipos de deficiências também, né? E nós precisamos, como igreja, estar preparados para receber essas pessoas. Jesus as ama, Jesus ama essas crianças, Jesus ama essas mamães, elas precisam desse lugar de refrigério. Então, que nós, como igreja, possamos estar preparados para acolher, para dar suporte, para receber, né? Eu falo que daqui 5 anos, a igreja que não estiver preparada para isso vai ficar para trás, porque tem crescido muito. Então, como igreja, que nós possamos ter um olhar diferente, né? Não só como liderança, mas a igreja como um todo, né? Que essa mamãe ela possa chegar aqui e não se sentir intimidada
pelo que o comportamento que o filho dela tem, né? Que ela possa se sentir amada, acolhida e respeitada. E que nós possamos ver Cristo sendo formado nessas mães e Cristo sendo formado nessas crianças, independente das limitações intelectuais que elas têm. Eu creio nisso. Uau, amém. Uau. Nossa, que bênção a gente olhar a amplitude, né, de tudo isso. A IBAN, ela tem um espaço para tudo e para todos, né? Ao mesmo tempo, teve uma vez que me perguntaram, falando, cara, qual que é a vestimenta lá da sua igreja? Eu falei, cara, não tem, assim, que entra um morador de rua, entra um empresário, entra uma pessoa que está vindo do serviço, entra, né? Então a gente consegue ter essa amplitude de alcançar tantos ambientes, né? Tantas esferas assim que a gente pode estar sendo bênção. E uma pastora aqui envolvida, né, em algumas frentes aqui, assim, se for tudo também, se for querer fazer tudo não dá, né, pastora? Mas o que ela tá sendo eficiente. Obrigado mais uma vez. Creio aí que quem está ouvindo tudo isso foi impactado, vai ser direcionado, vai ser tocado, né? Então, nosso terceiro episódio concluído com sucesso, mano. É isso aí, mano. Ficou top demais. Que bênção, que honra. Obrigado, pastora. Tamo junto, pastora. Deus abençoe demais. E, man, nada melhor do que pedir uma oração abençoada para a pastora com a gente, né, meu brother? Vamos encerrar com uma oração. Lógico. E você que acompanha a gente, não esqueça de compartilhar, né? Mandar para um amigo, para uma pessoa que precisa muito ouvir essa palavra aqui, né? E nos apoie nesse projeto novo. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas através desses testemunhos. Amém, pastora? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesse projeto, sim, Deus, e nós cremos que cada palavra que foi dita aqui, cada história, cada testemunho alcançará corações, Pai. Aonde estiver uma mãe desistida do seu filho, que está envolvido com drogas, com crime, com tantas coisas, Pai, que essa mãe possa ser encorajada nessa hora a crer no Senhor, Pai, a buscar no Senhor a transformação do seu filho, da sua filha, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, que cada coração que ouvir esse podcast possa ser tocado pelo poder da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Não há nada impossível para o Senhor. Que nós sejamos constrangidos por essa verdade, Pai. Que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar qualquer cenário. Que, em nome de Jesus, muitos corações venham ser transformados por esse tempo que tivemos aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito amém. Tamo junto, família. Encerramento com chave de ouro. Deus abençoe demais todos vocês que estão nos assistindo. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu, valeu.